E, em meio a tudo isso, o presidente Lula deve convocar mais um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão para rebater as sanções impostas pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. A gente vai ao vivo até Brasília porque o André Anelli chega com todas as informações sobre isso, né, Anelli? Qual que vai ser o pronunciamento, então, e quando deve ser esse pronunciamento? Boa noite. Boa noite a você também, David, e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Essa é a grande pergunta em relação ao Palácio do Planalto, que já definiu sim que vai haver realmente um pronunciamento do presidente Lula nos próximos dias, como você disse, né, David, para rebater as questões relacionadas ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também fazer um apoio ao ministro Alexandre de Moraes, que foi penalizado com sanções dos Estados Unidos de ordem econômica, como, por exemplo, o bloqueio de contas, também o impedimento de entrar no país. Então, inicialmente, esse pronunciamento do presidente Lula com esse conteúdo deve acontecer ou no domingo, dia 3 de agosto, ou então na terça-feira, dia 5 de agosto, que seria um dia antes da entrada em vigor do novo tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump. O conteúdo ainda não é sabido totalmente, uma vez que a gravação ainda não ocorreu, mas o presidente Lula deve seguir o mesmo discurso, na mesma linha daquele pronunciamento que foi exibido no último dia 17 de julho, em que ele fez condenações à política tarifária dos Estados Unidos. O acréscimo, o diferencial, nessa vez agora, seria justamente, então, um apoio a Alexandre de Moraes, que foi alvo dessas sanções dos Estados Unidos. O presidente Lula deve manter o discurso de que a soberania do país é inegociável. David. Anelli, inclusive ontem, teve um jantar entre o presidente Lula, os ministros, nem todos compareceram. Até o ministro Alexandre de Moraes teria ficado chateado com essa questão. Gostaria que você trouxesse os bastidores desse jantar. Exatamente, David. Foram 6 ministros do Supremo Tribunal Federal que compareceram ontem no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, para esse jantar diretamente com o presidente Lula, jantar esse alusivo a esse apoio, então, a Alexandre de Moraes diante das sanções impostas pelos Estados Unidos a ele. Entre os ministros que compareceram estão Luiz Roberto Barroso, que é presidente da Suprema Corte, também Gilmar Mendes e o próprio Alexandre de Moraes. Ausências que a gente destaca de Cássio Nunes Marques e André Mendonça, aqueles dois que foram então indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele estava no poder. O jantar teve ainda a presença de Jorge Messias, advogado-geral da União, e de Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. E logo depois do encontro, nenhuma das autoridades quis se manifestar em relação ao que ocorreu, ao que foi debatido naquele jantar. Nenhuma autoridade quis conversar com a imprensa, mas o presidente Lula fez esse evento, promoveu esse evento de maneira informal, justamente para manifestar de novo o seu apoio a Alexandre de Moraes, que já foi manifestado, por exemplo, nas redes sociais e que deve ser manifestado agora nesse pronunciamento que a gente comentou agora há pouco, que deve ocorrer entre domingo e terça-feira. David. Tá certo, André Anelli, ao vivo direto de Brasília. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar.